explodindo. Gabi, Carol, abre o vídeo para eu ver vocês. Eu não gosto de ficar falando pro nada. Não, pro nada não, né? Que a Kelly está aqui, obviamente. Mas assim, Mas eu entendo, é como se estivesse dando uma aula para fantasmas, né? para ninguém, é como se estivesse falando para parede, sabe? Carol, liga a câmera para nós. Vamos conversar, Vou vamos. abrir, peraí. Eu tô conectando no celular, que no computador tá muito ruim a internet. Senão dá a impressão que tá falando sozinha, né, Vê? É horrível. Por mais que eu sei que vocês estejam aí, mas é horrível. O Murilo Pereira, vocês já fizeram algum curso, alguma aula, alguma coisa com ele? Não. Ele Ah, não. mas eu Já vi um queria. pouco, mas foi Ele, ele fala disso o tempo inteiro. Ele fala: eu me preparei, eu estudo, eu venho aqui para poder passar o meu conteúdo para vocês com o maior prazer, né? Me dedico, estudo, 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 estudo. E aí, todo mundo com a câmera fechada, tipo, eu falando para ninguém, eu tô aqui querendo conversar, querendo ver vocês, querendo interagir, todo mundo aí. O que eu imagino que você pode estar fazendo, entendeu? Pode estar com a câmera só ligada e fazendo outras coisas. Então, assim, ele sempre fala isso. E ele é bem didático, né? Ele é bem E ele conversador quer e isso, entendeu? É justamente é, isso que essa torna troca, né? o conteúdo dele mais dinâmico. Não fica aquela palestra, sabe? Fica aquela aula. E não é sobre isso, sabe? Não é sobre essa ideia. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Isso aqui é só para a gente também se ir organizando. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora Agora sim. sim. Agora sim. Deixa eu só apresentar aqui. Só para ficar bonitinho. A Amanda falou que estava entrando. Vou mandar aqui no grupo. Meninas, então, hoje o nosso papo, eu quis trazer esse assunto, porque foi um assunto que recentemente eu estudei bastante sobre, sabe? Eu acabei entrando bastante nesse de entendimento, de realmente tentar entender. O ano passado foi um ano muito importante, eu comentei com vocês em relação de autoconhecimento, de entendimento sobre quem eu sou, nem em questão de trabalho como nutricionista, mas Verônica mesmo, né? Quem é Verônica de 32 anos? O que que eu quero da minha vida? Quem que eu sou? Quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, quais são as minhas facilidades, quais são as minhas dificuldades, o que que realmente eu gosto, né, na vida, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar. E aí, nesse meio tempo, né, foi quando eu comecei a esbarrar com a questão do propósito, e eu também comecei a esbarrar com essa questão de branding. E quando a gente fala muito de branding, a gente fala automaticamente vem muito essa questão de estética, né? Então, eu tenho um branding, então eu tenho uma paleta de cores, eu tenho uma logo, eu tenho um branding bem montado. Então, por exemplo, a minha cor é o azul marinho, daí eu trago um pouco mais de natureza, eu comunico com aquilo. E na verdade, o branding ele é muito mais do que isso. Eu acho que sim, isso faz parte, porque essa estética, querendo ou não, é a sua cara, é a sua imagem, é como se fosse a sua roupa. É como se fosse como você, como as pessoas, a primeira impressão que as pessoas têm de você, porque quando as pessoas, por exemplo, elas entram no teu Instagram, até elas começarem a entrar no conteúdo, até elas começarem a ver ali o que está acontecendo, né? O que você está falando, a primeira imagem é o que fica. A gente até conversou sobre isso já, acho que até a Gabi comentou dessa questão de perfeccionismo, né? De ter esse feed muito perfeito, muito bonito. Eu acho que a perfeição é realmente muito difícil da gente chegar nela, mas a gente deve sim ter um capricho em relação a isso, porque é a primeira imagem que aparece. Mas hoje o nosso assunto aqui, o que a gente vai entrar e o que a gente vai conversar, não é sobre isso, não é sobre paleta, não é sobre logo, não é sobre essas questões. Então, a gente vai falar sobre autenticidade. Então, quando a gente fala de branding, a gente, quando a gente fala de branding, a gente fala sobre quem a gente é.
Quem é a Kelly? Quem é a Gabi? Quem é Carol? Quem é Cacau? Quem é as meninas? Quem são vocês? O que vocês, qual que é a característica, a qualidade, o que vocês têm ali que realmente marcam em vocês? Porque quando a gente parte desse ponto de autenticidade, e aqui eu não estou entrando nem na parte de propósito ainda, eu falo autenticidade mesmo, de você ser quem você é e você assumir isso, e você trazer uma imagem realmente mais palpável disso, a chance de você conseguir se conectar com as pessoas é muito maior. Então, a Karen tem a personalidade dela, a Gabi tem a personalidade dela, a Carol tem a personalidade dela. Ontem eu fiz uma mentoria com a Lê, individual, né? E a gente conversou muito sobre isso, porque a Lê falou, eu falei sobre isso com ela, né? E aí ela falou, eu entrei no meu Instagram e eu não via a Letícia, eu via um pouco de você, eu via um pouco de fulana, eu via um pouco de ciclana. Então, ela foi se espelhando, o que é importante, né? Porque a gente tem sim, eu tenho a minha inspirações, eu tenho as pessoas com quem, as profissionais com quem eu me identifico, mas eu não posso deixar a minha autenticidade de lado, né? Porque senão eu perco Sim. a Verônica. A Verônica, ela deixa de existir. Eu começo a ser uma pessoa que eu estou replicando ou colocando coisas que outras pessoas falam. Então eu A viro, gente tem que ter referências, né? Eu acho que esse é o sim, ideal, né? a referência, ela é muito importante, porque com a referência a gente aprende, com a referência a gente desenvolve, com a referência a gente olha para frente, a gente olha para cima, né? A gente não fica estagnado. Mas a gente não pode perder a nossa autenticidade. E querendo ou não, no Instagram, com essa questão de comparação, isso acontece muito. Isso já aconteceu comigo em outros momentos. Eu já tentei ser igual a outras pessoas. Então eu falei, nossa, essa pessoa ela fala tão bem, ela se comunica tão bem, olha como que ela se veste, olha a roupa dela. E eu comecei meio que querer imitar aquilo ali. E aí eu via que de repente eu me perdia, de repente eu olhava e falava, não, mas essa não é a Verônica. Aí eu vi uma pessoa super chique, então aquelas mentoras, né, que, por exemplo, tô dando um exemplo, né, aquelas fotos de terno, e aquelas fotos muito chique, ou nutricionista mesmo, que é extremamente elegante, eu acho lindo, mas não sou eu. Eu tenho a minha elegância, eu tenho a minha maneira de me destacar sendo Verônica, sem precisar copiar, sem precisar ser alguém. E quando eu comecei a encontrar a minha essência e comecei a realmente assumir a Verônica e ser ela ali, eu percebi que realmente eu comecei a me conectar mais com as pessoas. Porque antes parecia que eu não falava com ninguém. Eu estava ali falando porque, de fato, eu mal sabia quem eu era. Como que eu ia conectar com algumas pessoas, né? Como é que as pessoas iam conseguir olhar para mim e ter uma certa identificação? Então, nós estamos aqui, vocês estão aqui, Kenny, Gabi, Carol, todas as meninas da comunidade que foram chegando, foram vindo, porque de alguma maneira vocês tiveram alguma identificação comigo. Não é só pelo que eu falo. O que eu falo sobre comportamento, tem várias profissionais que falam. Mas de alguma maneira, alguma coisa em mim chamou atenção. E eu não estou falando de conteúdo, estou falando de Verônica. Estou falando de quem eu sou. E não é porque eu forcei isso, é porque eu sou essa pessoa e vocês também aí, por algum motivo, se identificaram. E quando eu falo isso, gente, quando a gente leva isso para paciente, isso faz muito sentido. Tá? O paciente, eles procuram sim bons profissionais, mas mais do que isso, eles procuram pessoas que eles se identificam. Então, uma pessoa, o que eu quero dizer? Uma pessoa, ela mais, vamos dizer, vamos dar exemplos, né? Vou falar aqui de personalidade mesmo, de estilo. Então, uma pessoa mais descolada, uma pessoa mais estilosa, uma pessoa mais desapegada da vida, ela, se ela encontrar um profissional muito ali alinhado, ela, de alguma maneira, ela não vai se identificar, porque ele vai muito contra ali a personalidade dela. E não quer dizer que um está certo e que um está errado, não é sobre isso. É sobre identificação, é sobre a pessoa olhar e bater. E aí, no final daqui, dessa apresentação, antes da gente começar a bater um papo sobre isso, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Então, entendam que quando a gente fala de branding, antes de você pensar em qualquer coisa em fazer no seu Instagram, pense em você. Antes de pensar no que a Verônica posta, no que a Letícia posta, no que a Gabi posta, no que fulana posta, pensa em você. Kellen, pensa em você. O que que você
gosta, qual que é seu estilo, o que que você realmente, o que que faz sentido para você. Então, esse trabalho de autoconhecimento, antes de vocês quererem vender, captar, de vocês quererem encher a agenda, de vocês, essa parte de realmente entender quem são vocês faz toda a diferença. E isso é extremamente importante. Há 10 anos atrás, 10 anos atrás, antes do Instagram ser o que é, eu falo que quando uma nutricionista ela está numa clínica e a pessoa ela liga na clínica para marcar uma consulta com o nutricionista, independe de como é que essa nutricionista é. Independe de branding, independe de nicho, independe de, ai, você é uma nutricionista que uma pessoa tá ligando numa clínica para marcar nutricionista. Ela não quer nem saber quem é a nutricionista. Então, você tá ali numa clínica, por exemplo, a pessoa vai no Google lá, procura uma nutricionista, ela liga na clínica, você tem nutricionista aí? Tenho. Então, eu quero marcar uma consulta com a nutricionista. Ela não quer saber se é a Verônica, se é a Kelly, se é a Gabi, se ela trabalha com comportamento. E isso vem perdendo cada vez mais força. Hoje em dia, as pessoas, elas vão muito, que eu falo, direto na fonte. Então, as pessoas, quando elas vão buscar um profissional, elas querem buscar o profissional. Então, elas não querem um nutricionista, elas querem a nutricionista. Elas querem a Verônica, elas querem a Carol, elas querem a Gabi, elas querem a pessoa. Conversei com a Carol também esses dias sobre isso, sabe? Eu percebo que eu tenho algumas pessoas que chegam até mim e elas falam, tipo, Verônica, não, tinha que ser você. Eu tava juntando dinheiro, eu tava separando dinheiro. Então, não é que ela queria ir em uma nutricionista. Ela queria passar comigo. Porque por N motivos, tanto posicionamento, por N questões, ela se identificou muito e ela falava na cabeça dela, não, se eu for ter uma nutricionista, eu quero que seja a Verônica. E quando a gente começa a falar disso, eu vou falar um pouco mais disso mais na frente também, mas a gente deixa de falar de preço. A gente começa a falar de valor. Então, quando você começa a ter um branding forte, que conecta, que está ali bem posicionado, essa pessoa, ela vai fazer o que for. Ela vai juntar dinheiro 3, 4 meses, ela vai dividir em 12 vezes, ela vai parcelar, ela vai pedir ajuda, ela vai pedir cartão emprestado, ela vai fazer o que for para poder estar com você. Não é mais sobre o seu preço, não é o preço da sua consulta que você cobra. É claro que esse branding que eu tô falando, gente, é uma construção, né? A gente não tem isso do dia para a noite, não é uma coisa que se constrói em 2 semanas, um mês. É uma construção de anos, é um tempo ali que vai. Mas se desde o começo você está muito bem alinhado com essa questão de entendimento que o branding é sobre autenticidade e que a autenticidade ela vem desse processo de autoconhecimento, você começa a estruturar uma base muito sólida. Você começa a estruturar ali o teu posicionamento muito claro. Então, por exemplo, Kelly, Gabi, né, que vocês estão começando aí, a Kelly está se formando, a Gabi também está começando agora. Então, vocês que estão entrando nesse mercado agora, é muito importante vocês entenderem isso, entenderem essa base, entenderem que quanto mais vocês colocarem de vocês, quanto mais vocês confiarem em vocês, e assumirem quem vocês são e ir construindo isso lá na frente, é sucesso certo, não tem erro, tá? Mas um ponto que eu quero também falar aqui é que quando a gente fala dessa construção de branding, isso não quer dizer que você constrói uma coisa definitiva para o resto da sua vida. A gente muda. Eu não me visto igual eu me vestia há 4 anos atrás. Eu não tenho o mesmo estilo de vida que eu tinha 4 anos atrás. Eu morava no Rio de Janeiro, eu acordava cedo, eu fazia futebol. Então, eu tinha um outro estilo ali que me conectava. Então, eu tinha uma rotina da manhã, eu compartilhava todos os dias a minha rotina da manhã, tomando água, meditando, fazendo yoga. Não é que eu não faça mais isso, mas a minha rotina, ela já não é mais igual. A minha rotina ela é bem mais corrida, ela é mais complicada. Eu tô no interior, então eu fico viajando muito. Então, cada momento eu tô num canto. Então, eu também vou mudando. E isso está completamente normal. Mas a minha base, a minha essência ali, o meu propósito, ele segue o mesmo. Ele não muda. Se você voltar no meu post, no meu Instagram e uns tempos atrás, e vocês fuçarem nos meus posts antigos, tem vários posts ali que eu olho e falo, quem que fez isso? Eu não consigo me ver ali. Eu falo, quem fez? E de fato, eu estava tentando copiar. Teve uma vez que eu comprei esses packs prontos, assim, sabe? Então não fazia nenhum sentido.
Mas aí, no fundo, eu estava olhando, eu falava, não, mas pelo menos a essência ali tá mesmo. A essência eu não perdi, né? O meu posicionamento eu não perdi. Apesar de eu estar tentando copiar algumas pessoas e eu não ter conseguido estruturar essa base muito bem estruturada no começo, pelo menos essa questão desse propósito, essa questão de realmente entender meu posicionamento no do que eu acredito na nutrição, ele nunca mudou. E ele segue cada vez mais firme. Então, eu vou passar para vocês, eu vou colocar lá na plataforma algumas perguntas, algumas questões para vocês ir respondendo também em relação a essa questão de branding, o que me ajudou a realmente a entender. Algumas perguntas eu fiz para algumas amigas minhas, eu mandei em grupo para elas me ajudarem, sabe? Para elas responderem. Eu falava, aonde vocês me vê mais? Aqui ou aqui? Sabe? Para ajudar a trabalhar também nessa parte. Mas o recado até esse momento é esses dois pontos, meninas. Entendam que a autenticidade é o maior diferencial que vocês podem ter na vida e entendam que essa autenticidade ela vem desse processo de autoconhecimento. Isso não é balela, isso não é bobeira, isso não é coisa fútil. Na verdade, isso é muito importante. No mundo de 2024, que a gente tem muitos nutricionistas falando a mesma coisa no Instagram, fazendo posts super parecidos, o que eu também não vejo como um problema. Mas se você não coloca a sua autenticidade e se você não traz ali o que realmente é seu, você é só mais uma no mar de 1 milhão de informações. Entendeu? E porque assim, o Instagram, se vocês pararem um dia para poder só curtir o que o nutricionista posta, o Instagram começa a te mandar só conteúdo de nutricionista. Você fica chocada. E você começa a falar, meu Deus, eu tô lascada. Porque todo mundo já tá falando sobre isso, todo mundo já postou sobre isso. Tudo bem, mas da maneira que você fala, da maneira que você se posiciona, da maneira que você se comunica, é só você. Ninguém mais fala igual. Então, essa ideia de entender isso, para trazer isso para o marketing, para o Instagram, para o seu atendimento, para a sua imagem, gente, isso faz muito, muito sentido. Eu vejo as pessoas, esses dias eu vi um post de uma mulher falando assim, cabelo curto gera muito mais, como é que fala? Fugiu a palavra da minha cabeça? Mas me ajudem aí, fugiu a autoridade. Então, cabelo curto gera muito mais autoridade do que cabelo comprido. E eu falei, gente, sério que até o cabelo que a pessoa tem, ela vai precisar, vai estar todo mundo, então, que quiser ter autoridade, tem que ter cabelo curto. Aí as roupas, aí esses dias, eu não sei se vocês pegaram, mas estava rolando muito uma trend, acho que está rolando ainda um pouco, que é assim, essa pessoa teve que existir para essa pessoa estar até aqui agora. Vocês viram ou não? Não, cheguei a ver. Não, tipo assim, Sim, eu vi, você viu? Tipo, eu vi. eu posto uma foto minha, por exemplo, eu super desleixada, É assim, como se fosse uma superação, né? é. A ideia é essa, tipo assim, eu precisei existir e aí uma foto assim toda, né, tipo profissional tal para essa Verônica, mostrando que tipo assim, ali, nossa, eu era totalmente, né, para baixo e agora o que é legal, a mensagem é legal, mas uma coisa que eu reparei que essa mensagem do pós, meio que de todo mundo, a foto desse pós de todo mundo, independente do nicho, independente se era nutricionista, se trabalha com marketing, se trabalha com enfim, sei lá o que no Instagram, a foto era sempre muito parecida, o mesmo padrão, o mesmo estilo, a mesma coisa. Todo Então, mundo de terninho. todo mundo de terninho, aquela imagem, aquela Eu cara ia falar a mesma coisa, de terninho na mesa, na ou mesa, com o né? cabelo escovado, ou com o rabo Isso. partido no meio. Não, mas o rapaz, eu tô nessa pegada. É tipo o seu. Aham. Mas isso daqui é que meu cabelo tava horrível agora. Mas enfim, o que eu quero dizer é que tá todo mundo ficando igual. Tá todo mundo ali sendo. Porque eu concordo, eu acho sim que você tem que estar bem arrumada mais uma vez. Eu acho que isso muda sim. Imagina um paciente chega no teu consultório, você tá toda desleixada, sentada assim. Não. Imagina você chegar num profissional assim, né? Isso vai te gerar alguns questionamentos. Então, sim, faz sentido como você se veste, como você fala, como você.
Mas tem maneiras de você ser elegante, de você mostrar autoridade, sem precisar estar com terninho, sem precisar estar com cabelo curto. Todas as profissionais que eu admiro, sem ser só da nutrição, aí eu tava reparando, eu falei, nenhuma delas tem cabelo curto, eu acho que eu me identifico por conta disso. Mas eu olho para elas com uma mega autoridade. Eu não sei se vocês conhecem a Fernanda Scher, ela é daí de Santa Catarina, o Kelly, ela é de Floripa. Não Não conheço. Ela é conhece? Nutri? É, ela é funcional, assim, ela sempre foi minha referência desde quando eu me formei, assim. E ela tem essa pegada mais vibes, então, tipo, sabe? Aí ela tá começando a fazer, ela tem quase 50 anos já, mas ela começou a aula de surf agora, então ela é toda mais assim, sabe? E eu sempre me inspirei muito nela, sabe? Porque ela é super bem vestida, mas ela foge muito, sabe? Isso que é legal. Gosto muito disso. Desse padrão, né? Enfim, então, essa reflexão, gente, é muito importante para vocês não perderem a essência, para vocês não perderem quem vocês são, para vocês realmente entenderem que sim, tem mercado para todo mundo, porque nem todo mundo vai se identificar com essas pessoas que têm, como eu disse, esse perfil. Existem inúmeros tipos de pessoas para poder se identificarem com inúmeros perfis de profissionais. Então, isso é muito, muito importante, tá? Porque eu sei que isso gera insegurança, porque gera comparação. Então, quando a gente começa a se comparar, a gente começa a ficar insegura. E aí a gente fala, eu não tenho. Várias vezes eu me pego nessa. Eu falo, meu Deus, ninguém vai acreditar no que eu tô falando, ninguém vai colocar, vai botar fé em mim. Eu tenho uma cara de muito mais nova do que eu sou, eu não aparento ter a idade que eu tenho. Então, às vezes, eu tenho que ficar reforçando no Instagram, falando de idade, de quando eu me formei, mas para mostrar que eu não sou uma menina, que eu não sou uma criança. Então, eu tenho as minhas inseguranças também, mas a gente tem que confiar. Porque quando a gente confia e a gente assume esse papel, a gente vê que realmente, nossa, tem muita gente que me vê. As minhas pacientes, a maioria delas são mais velhas do que eu. Então, assim, então elas olham para mim, eu sendo mais nova, e elas me chamam de doutora. A senhora, eu falei, como assim a senhora, gente? A senhora que é senhora, me imagina se ela de senhora. Pode falar, Gabi. Ai, Tá talento. mudo, Gabi? Talento, talento. Sim, Veca, e eu acho esse assunto que você está falando hoje super, super, super importante. Eu adoro esse tema. E eu acho hiper importante para mim e para para Kellen, que estamos nos formando. Por quê? Porque quando a gente chega numa comunidade como essa que a gente está agora, que a gente fala de comportamento, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não entrar numa caixinha de regras, de que quem fala de comportamento tem que ser assim, 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 porque eu já me peguei nessa cilada e eu falei, não, peraí, eu posso achar o meu caminho. Tanto que eu já trouxe vários questionamentos para cá, para a comunidade, de coisas que eu tenho dúvida, de coisas que eu questiono. E eu acho muito importante, em vez de a gente pegar como se fosse regra de uma tal, a gente pegar o que cabe para a gente e encaixar. Inclusive, essa questão de rede social também, um desabafo aqui, que eu canso de falar isso, que eu canso de ficar um tempo sem acessar o Instagram e eu sou muito fácil de ser low profile, se deixar. E ontem eu vi uma nutricionista que está falando para nutricionistas agora que ela não expõe a vida dela, ela simplesmente entra, faz um vídeo falando com um tema num dia e às vezes cria reels com esse tema ou faz take daquele que comendo e tal e faz um conteúdo rápido, mas não expõe nada da vida dela e ela tá conseguindo produzir muito mais assim. E eu me entrei numa reflexão sobre isso. Por quê? Porque nem sempre a gente tem a necessidade de estar expondo. Isso é uma questão minha, pessoal, sabe? Eu entrei nesse questionamento, já que talvez essa seja a minha identidade. Eu não tenho que estar lá expondo a minha vida tanto se eu não gosto, porque essa é a minha natureza, inclusive na minha família, sabe? Que sabe pouco da minha vida. Então, eu estou amando esse tema por essa questão. Para a gente olhar para a gente com uma forma de autoconhecimento, porque é como se fosse um Big Brother, não se sustenta ser o que a gente não é.
não vai se sustentar. Exato. E assim, e não é autêntico. Porque, por exemplo, que nem você falou, você não é uma pessoa que tem essa facilidade, não é da sua natureza se expor. Não é da sua natureza ficar ali colocando, postando o seu dia a dia. Imagina todo dia você abrindo seu celular ali e falando do seu dia a dia, tudo, mas assim, não é natural, não sai, não flui de uma maneira é, natural mesmo, tranquila, leve. Isso acontece muito. Então, quando a gente vê, às vezes, essas pessoas que super compartilham relacionamento, então mostra, fica mostrando, contando. Aí você fala, caramba, será que realmente eu tenho que fazer isso? Gente, não tem. Se você não, naturalmente, se isso não sai de você, não tem, porque essas pessoas fazem isso porque naturalmente flui, porque é o perfil delas. São pessoas que fazem isso sem nenhum problema, entendeu? Eu também, eu não sou de ficar compartilhando, eu não sou de ficar falando muito. Tinha uma época que eu falava muito mais, mas gente, eu demorava 50 minutos para fazer um stories. E não é em questão de comunicação, porque eu nunca tive problema em me comunicar. Eu nunca fui uma pessoa que tive dificuldade em falar em público, em falar para as pessoas. Então, desde nova, nunca fiquei nervosa para apresentar um trabalho. Meu TCC, as minhas amigas, todas, assim que eu terminei, elas falaram assim: o que que você aprontou? Como é que você conseguiu falar dessa maneira? Eu falei, gente, ninguém sabe mais do meu TCC do que eu. Eu que fiz. Por que que eu vou ficar nervosa para falar um negócio que eu sei mais do que qualquer pessoa, até mais do que a minha orientadora, porque eu que escrevi, eu que participei do projeto, eu que desenvolvi. Então, assim, eu nunca tive esse problema. Mas para poder, tipo, falar assim: bom dia, gente, hoje eu tô aqui com não sei o que, não sei o que lá. Para mim, não fui. Virar blogueira. E assim, Vê, você lembra que, rapidinho, licença, Não, pode falar, pode lembra falar. que essa semana eu falei com você assim, eu tô expansiva, Aham. então eu vou aproveitar. Quando a gente entra no processo de autoconhecimento, de se observar, de entender nossos ciclos também como mulher, que quando a gente fica na fase de TPM, a gente fica mais introspectiva, a gente também respeita e acolhe isso. O que que eu quero dizer com isso? É que não é que eu não goste de postar, não quero ser hipócrita, mas eu gosto de postar quando eu me sinto confortável, tá mais ligado ao meu sentir. Então, se for para eu entrar nessa de blogueiragem, eu sei que eu vou me desrespeitar em momentos que eu não tô afim, sabe? Que eu gosto da minha caixinha. Essa foi, eu acho que é uma das coisas que eu me identifiquei muito com você, que a gente tem esse pouco de momento só, de ler o livro, de ter aqueles momentos de caixinha, sabe? Como eu já vi você postando também que tirou um domingo off para não postar. Então, eu acho também importante a gente se respeitar, não entrar nessa onda total de marketing, de postar todo dia, postar tudo. Ai, a gente entra numa pressão insuportável. E olha que eu nem sou nutricionista ainda. Mas isso é uma coisa muito Era isso. complicada, porque assim, querendo ou não, a postagem mais frequente no Instagram, ela ajuda, tá? Então eu venho desde novembro até agora postando com uma frequência maior e eu tive um impacto muito grande na minha agenda. Eu tô com a minha agenda tipo muito cheia, não tô conseguindo marcar pessoas para tipo para próximas 2 semanas assim. Então eu tô jogando as pessoas lá para frente. Mas eu acho que dá para você achar uma maneira de você conseguir manter uma frequência. Para mim, a constância, ela é mais importante do que postar todo dia. Então, por exemplo, se para mim postar todos os dias não funciona, então pelo menos vou fazer 2 posts toda semana ou um post toda semana. Então, ter esse compromisso, porque também a gente tem que olhar essa questão não de se, não de aparecer, não de ser blogueira, mas eu estou falando de estar ali passando um conteúdo, entender que isso faz parte do trabalho. Entendeu? Então, assim, eu reclamava muito uma época, eu tô sem paciente, não sei o quê, mas daí eu olhava e falava, mas o que que eu tô fazendo? Quais são os movimentos que eu tô fazendo para conseguir mudar essa realidade? E aí eu olhava, Verônica, tá muito difícil, né? Porque você sumiu do Instagram, faz não sei quanto tempo que você não posta, você não tá fazendo mais nada além disso, porque não é só Instagram, mas o teu Google, como é que tá? Você tá atualizando ele? Como é que tá a questão do seu site? Então, eu não tava fazendo nada. Então, eu tava meio literalmente ali de uma maneira passiva, esperando que as pessoas chegassem até mim. Então, isso é um pouco complicado. Então, sim, a gente tem que estar presente, sabe? Se você quiser usar, aí vem do autoconhecimento, né? Se você quiser usar o Instagram como ferramenta para captar pacientes.
Se você, até falei já com vocês sobre isso, eu falei, se a resposta é sim, se você fala que o Instagram é uma ferramenta que você precisa para captar pacientes, você tem que também lidar com ele como trabalho. E trabalho, por exemplo, hoje eu tava exausta, eu tô exausta, a minha perna tá doendo, eu saí 6:30 da manhã de casa, eu fui para uma outra cidade, eu fiz um monte de coisa, eu trabalhei, eu tive consulta à tarde. Então, assim, eu tô exausta. Imagina falar assim, ah, não, meninas, hoje eu não tô afim. Podia ter uma pessoa aqui, podia estar aparecendo uma pessoa aqui. É meu trabalho, é meu compromisso. Então, querendo ou não, algumas coisas a gente tem que entender que a gente é adulto e que a gente tem que ter um certo compromisso. Para também a gente não entrar naquele negócio, ah, tá tudo bem, e nessa de tudo bem, você fica 3 meses sem dar as caras no Instagram, por exemplo. Então, assim, porque isso aconteceu comigo. De eu falar, não, não, não tô no momento, não é meu momento. Na hora que eu vi, eu falei, cara, se eu não criar o momento, nunca vai ser o momento. E aí eu comecei a criar uns tipos de conteúdo que para mim fluía muito mais fácil, ao invés de fazer uns conteúdos muito densos, assim, sabe? Uns conteúdos, falei, quer saber? Vou começar a fazer uns conteúdos mais fáceis, mais. E tá indo, e tá fluindo. Não é para viralizar horrores, nem tenho essa vontade. Já aconteceu isso comigo, não foi muito positivo, mas eu tô ali presente. Então eu tô aparecendo, eu tenho meu post que eu promovo, então também meu Instagram não para de rodar. Mas da minha maneira. Nos stories tem vezes que eu apareço mais, tem vezes que eu apareço menos, tem vezes que eu posto mais no feed, mas assim, eu tô presente. Eu não posso ficar, a minha regra é que eu não posso ficar uma semana sem postar no Instagram. De jeito maneira. Então, isso foi um acordo que eu fiz comigo. E tá funcionando. E tem semana que eu vou postar todos os dias. Tem semana que eu vou postar 2 vezes na semana. Mas eu vou postar, tá? Então, assim, também vamos só entender esse ponto para a gente também entender nossas responsabilidades para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir crescer, enfim. Mas eu concordo super, tá, Gabi? Eu acho que se realmente tem dias que ali que você não tá para aparecer, você não tá para falar, você não tá para postar, aí você vai forçar um conteúdo ali só para fazer, e aí o negócio não flui. Não adianta que não flui. Mas aí, vindo dessa parte de autoconhecimento, essas perguntas eu vou colocar para vocês lá na plataforma, tá? Vou começar a criar um material para até no final do ano a gente ter realmente uma estrutura para a gente entender toda essa parte de posicionamento, mas entender quais são seus pontos fortes. Foi essas perguntas que eu terceirizei, que eu passei para minhas amigas responderem. Então, quais são os meus pontos? Tipo assim, qual que é a qualidade que eu tenho ou a característica que eu tenho que mais destaca? Então, quando eu pergunto, fala uma característica e uma qualidade minha, o que vem a primeira coisa na cabeça? E minhas amigas são minhas amigas desde quando eu tenho, tipo, 3, 4 anos de idade. Então, são minhas amigas de 30 anos, praticamente. Então, elas me conhecem muito bem. Elas não me conhecem só na festa, na balada. Elas me conhecem em todos os momentos. E aí, eu comecei realmente a olhar e falar, não, tinha coisas que eu nem pensava, tinha coisas que eu já pensava. Então, façam também essas perguntas, sabe? Chega para a mãe de vocês, chegam para namorado, sei lá, e vai perguntando, pergunta, o que que você, quando fala uma característica minha, e a pessoa fala, você começa a refletir, será que faz sentido? Porque aí você começa a entender realmente o teu lugar ali, aonde você pode se encaixar, aonde você pode entrar, e você consegue potencializar essa parte, E é tá? bom ver opiniões de pessoas de fora, que às vezes tem coisas que a gente não se observa, né? Por Exato. exemplo, eu é difícil falar um ponto forte agora, por exemplo, ou uma dificuldade, enfim. De De cabeça não coisas vem, que né? não vem. Mas é bom ver essa parte das outras pessoas, vou fazer isso. Não, pergunta. É super legal. E as pessoas, às vezes elas vão falar uma vez, por exemplo, o meu ex, né? Aí ele falou pra mim que eu era uma pessoa muito brava. E eu falei, gente, eu sou uma pessoa. E eu não sou uma pessoa brava, gente. Eu não sou. Eu tenho uma voz muito forte, eu falo de uma maneira um pouco ali, mas eu não sou uma pessoa brava. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí eu mandei no grupo das minhas amigas. Eu falei, gente, vocês me acham uma pessoa brava? Na mesma hora, todas responderam. Falaram assim, não, você não é brava, você não tem paciência, você é uma pessoa impaciente. Então, isso meio que gera, parece que você tá ali, sabe? Você não tem paciência para as coisas, aí você, tipo, mas não é que eu tô brava, é que, tipo, eu não dou bola, sabe? Eu não fico alimentando um negócio que eu não tenho muita paciência. E aí dá a impressão que eu tô brava com a situação, mas eu gostei quando elas falaram isso, porque todas elas falaram, não, você não é bravo, você é impaciente. Eu falei, realmente.
Eu sou uma pessoa impaciente. E aí, desde então, eu venho trabalhando isso. Já tem um tempo, eu falei, não, deixa eu tentar ser um pouco mais paciente. Mas é legal, porque as pessoas, elas têm uma visão muito clara de você que às vezes você não tem. Você não consegue ver, sabe? Enfim, entender as dificuldades, as facilidades. Então, o que que você faz melhor? Você fala melhor? Você escreve melhor? Você tem um dom para fazer uma arte muito maravilhosa no Canva? Você tem, trazendo aqui para o Instagram, tá, gente? Então, vou sempre trazer para esse ponto. Mas o que que eu tenho que realmente destaco? Então, o que que eu posso destacar? O que que eu posso usar como ferramenta? Nossa, eu falo muito mal, eu não gosto de falar. Mas você escreve bem? Ah, não escrevo, mas eu sou criativa. Então, eu consigo fazer uns posts criativos. Eles talvez não podem ser tão ali complexos, mas eles são super criativos e isso de alguma maneira vai me destacar, isso de alguma maneira vai chamar atenção. Maravilha. Então também entender isso, porque a gente fica pegando, ai, todo mundo grava Reels assim, então eu vou fazer um Reels assim também. Todo mundo faz um post assim, então eu vou fazer um post assim também. E aí você meio que acaba que perdendo o que que você realmente é bom, a tua qualidade ali no que você consegue fazer. Então eu vejo algumas pessoas que, por exemplo, que fazem Reels assim, com edição de vídeo maravilhosa, absurda assim. Eu não consigo fazer. Eu morro de preguiça de editar vídeo, morro de preguiça assim. É um negócio que eu quero terceirizar. A primeira coisa que eu quero terceirizar é isso. Já tô até vendo uma pessoa para começar a editar alguns vídeos para mim. No passado eu já paguei umas pessoas para fazer isso para mim. Eu morro de preguiça e eu não tenho criatividade para fazer isso. Então o que que eu faço? Eu faço uns reels com umas edições mais simples, mas eu coloco posicionamento. Ao invés de fazer um reels muito elaborado e com frases assim, eu fico posicionando. Então todos os meus reels, se vocês forem ver, eu tô com posicionamento. Eu falo, vai ser a edição vai ser ali meia boca, mas pelo menos eu estou me posicionando, eu estou trazendo o que eu acredito, eu estou trazendo o que eu falo, não estou falando sobre um negócio aleatório. Eu poderia falar, não aleatório, mas eu poderia falar de uns negócios mais ali diferentes da nutrição, que eu poderia, mas aí o vídeo ser muito bom, porque daí ele vai dar muito certo, porque vai ser muito bonito, todo mundo vai gostar, todo mundo vai querer compartilhar. Maravilha. O meu, no caso, não é. Falei, então, pelo menos em quem chegar, vai bater, entendeu? Vai bater na cabeça ali e falar, tá, entendi, é isso que ela quis passar. É simples, direto e reto, é isso. E aí eu tô nessa. Então, entender isso também é muito importante. E aí a gente vai para a parte do propósito, né? Quais são os interesses, os seus objetivos, qual que é a sua missão de vida, qual que é realmente o seu propósito, no que você acredita. Que é o que a gente fala, né? A Carol, a gente começou, né, Carol, a organizar o posicionamento dela, olhando esse método mesmo, né? Entendendo um lado. Então, a Carol, por exemplo, falar de você, Carol? Posso dar exemplo? Pode, Pode. pode. Então, Aham. a Carol, ela atende muito essa parte de esportiva, né? Ela é daqui da minha cidade, então eu conheço ela, então sei muito bem de tudo, né? Então, tem um público muito forte aqui, que acaba querendo, né? Querendo ou não, a nutrição esportiva, que é essa parte de academia, essas coisas, querendo ou não, ela tem um público bacana, né? Mas a Carol, ela tem ali um propósito, um desejo de trabalhar com a saúde da mulher. E tem um público muito carente disso, principalmente aqui na minha cidade, porque todo mundo, querendo ou não, vai mais para essa parte da esportiva. São poucas pessoas que conseguem trazer um posicionamento diferente, né? E eu falei, Carol, vamos trabalhar isso, vamos desenvolver, entende teu propósito, entende no que você acredita, começa a trazer isso todos os dias, começa a colocar ali realmente essa ideia de que atividade física é legal, vamos fazer, vamos ganhar massa. Mas não para questão estética, questão que é importante, a questão de hormônio, questão de saúde, isso não está errado. É o que ela acredita, é o que ela gosta, é o que ela faz. Eu, para mim, por exemplo, para mim já não faz sentido. Imagina eu falar sobre isso, porque para mim eu não vivo isso, eu odeio academia. Tipo, para mim é um mundo assim, eu faço porque eu tenho que fazer. Porque é um mundo muito fora do meu, sabe? Eu gosto de fazer yoga, eu gosto de jogar futebol, a minha coisa é diferente. Imagina eu me posicionando, eu querendo pegar esse público. Imagina eu começando a falar de massa magra, de whey, de creatina. Eu não entendo, eu não gosto disso. Então, entender também qual que é a tua missão, qual que é o teu objetivo de fato, para você abraçar aquilo ali e falar, é isso, bora, vamos junto, vamos fazer e correr atrás disso que faz muito sentido.
Então, quando a gente fala de branding, a gente tem que pensar nesses 3 pontos. Um branding, ele tem que gerar emoção, conexão e identificação. Então, a pessoa que está aqui pro lado de fora, ela tem que sentir de fato isso. Ela tem que se conectar. Ela tem que ter uma conexão com você e ela tem que se identificar. Quando eu falo emoção aqui, não é um negócio, nossa, super profundo. É realmente um negócio para caramba. É diferente isso. Sabe? Não é um post, por exemplo, ao invés de comer 2 bananas, você pode comer não sei quanto que tem a mesma caloria. Esse é um post que não vai gerar emoção em ninguém. Em ninguém. Por mais que a pessoa esteja querendo muito saber quantas calorias tem uma banana, isso não gera nenhum tipo de emoção na pessoa que está lendo. Isso gera informação. Ela passa informação. A partir do momento que você faz um post, que você coloca um posicionamento, como eu sempre falo, eu falo, emagrecimento não é questão de contar caloria. Emagrecimento é questão de você entender estilo de vida, de você mudar comportamento. Uma pessoa que já passou por inúmeras dietas, quando ela lê isso, isso gera emoção nela. Isso gera reflexão, isso gera sentimento, porque bateu de fato ali, conectou, gerou uma conexão e ela se identifica. Ela fala: é isso que eu estava procurando. Eu recebo mensagens assim falando: Verônica, é exatamente isso que eu estava procurando. Todo mundo, às vezes que eu mando mensagem que eu falo ali, fala isso, era exatamente isso que eu estava procurando. Eu precisava disso. Toda consulta minha eu começo, eu pergunto: por que eu? Por que você me escolheu? O que que você espera de mim como nutricionista, como profissional para te ajudar? Eu sempre faço essa pergunta. E não é nem para fazer uma pesquisa de marketing, é para entender mesmo como eu posso ajudar essa pessoa. Todo mundo praticamente fala a mesma coisa. Elas usam a palavra é diferente. É uma abordagem diferente. Eu preciso tentar algo diferente. Aí uma fala: eu vi que você leva mais para essa questão do estilo de vida. Eu vi que você não faz essa questão de ficar contando caloria, de ficar com esse peso. Então, para mim, isso é muito importante. E aí elas vão trazendo as coisas. Não está escrito na minha bio, não está escrito no meu site de maneira fácil, mas está no meu posicionamento de uma maneira muito clara no meu feed. Você não precisa descer 10 posts. Você passa 2 linhas 4, 5 posts ali, você entende claramente o meu branding, a bandeira que eu levanto. Então, eu não tenho fotos no meu Instagram de corpo, eu não tenho foto de antes e depois, eu não tenho foto de balança, eu não tenho foto de fita métrica, não tem foto no meu Instagram ou post ali com palavras de emagrecimento muito forte. Então, tudo ali, querendo ou não, gera esse entendimento de que é algo que não é essa dieta. Eu não estou comparando caloria, eu não estou falando de caloria. Então, isso é branding. Isso é a minha marca pessoal. Isso é o meu posicionamento. E eu não preciso, mais uma vez, ter uma frase brilhante no meu feed. Eu não tenho na minha bio. Eu vou colocando isso em post. Então, todo post que a pessoa passar, ela vai cada vez fortalecendo isso. Entendi. É o que ela acredita. Nossa, olha que legal. Ela está falando de sono, ela fala de estilo de vida, ela fala de natureza, as fotos dela é da praia, ela está lendo um livro. Então, tudo isso vai, que nem a Gabi falou. Ela falou um negócio que realmente, ela falou assim: você tem esse negócio de ficar domingo, de gostar de ficar mais sozinha, de gostar de ler seu livro. Isso é branding. Mas isso sou eu. Eu não estou fingindo ser alguém. Isso sou eu. Mas ao invés de eu esconder isso, eu poderia não postar nada disso. Eu poderia fazer vários posts falando qual que é o benefício da chia, qual que é o pão que não sei o quê, enfim, e deixar isso de lado. Mas não. Eu trago a minha essência, eu trago ali, eu trago a minha leitura, eu trago a minha rotina. E olha que eu nem trago mais tanto assim, mas eu vou colocando. Então, esses reels que eu vou fazendo, esses últimos que eu tô fazendo, que eu vou fazendo cortezinhos da minha vida, de alguma maneira, eu não tô passando só a mensagem do que eu tô falando, eu tô passando quem eu sou também. Então, se eu tô na praia lendo um livro, se eu tô, por exemplo, comendo um negócio, eu tô fazendo. Tudo isso vai gerando essa conexão, vai gerando essa identificação, soma esse posicionamento, gera emoção. Isso faz sentido para vocês? Total. Uma coisa que vem do marketing, vê que eu acho que faz muito sentido no que tu falou, é a questão do se conectar com as pessoas pela dor delas, sabe? Que eu vejo que muitas vezes tu se posiciona de uma forma tão diferente
das dietas e comparações, que às vezes as pessoas já estão tão cansadas realmente que, tipo, chega disso, sabe? Não quero mais isso. Aí vê algo, algum conteúdo diferente, uma coisa, né, que fala sobre um contexto geral, um estilo de vida saudável de levar para a vida. Eu acho que é isso que pega, né? Isso é importante e isso é o diferencial, é o que eu penso, né? Mas tem um negócio. Sim, faz sentido o que você falou. Eu entendi sobre essa questão da dor, né? Porque o marketing, ele trabalha muito mais, muito nessa base de quebrar aspirações, de pegar no medo, na dor. Então, você entende a dor da pessoa e você trabalha ali em cima disso. Pode parecer, eu já trabalhei, eu já posicionei muito no Instagram na dor, mas isso a gente precisa de um outro encontro para falar disso, porque é muito mais complexo, mas eu posso trazer essa questão. Mas hoje, o meu posicionamento, ele não é mais nessa questão de dor e medo. Eu entro muito mais na parte de inspiração. Então, passou aqui, mas isso é mais complexo. Eu demorei para eu conseguir entender. Foi um livro que eu li, e aí mudou muito essa questão do meu posicionamento, porque a dor é aquele negócio, tipo assim, se você não fizer isso, você nunca vai conseguir chegar ali. Tem sim alguns momentos que eu falo sobre isso, porque vende, a dor vende, quando a gente pega na dor, no medo da pessoa, vende. Mas a gente chama isso de. A gente não, né? As pessoas, né? O marketing chama isso de um marketing de manipulação. É uma palavra pesada, mas você meio que tá manipulando a pessoa, né? Com argumentos palpáveis. Isso não é errado, tá? Não é um erro, mas é um ponto. Mas tem um marketing que ele traz mais para inspiração. Quando você começa a inspirar pessoas, ao invés de ficar ali só pegando na. Legal essa parte, não sabia. Sem ficar, sabe, cutucando só na ferida da pessoa, só meio que gerando medo, gerando, falando, meu Deus do céu, meu... Não, você pode às vezes se comunicar de uma maneira, sim, que pega naquela parte, mas que você inspira mais do que manipula. E quando a gente começa a trabalhar com inspiração, a gente começa a criar uma base muito mais sólida para um futuro. Porque a gente realmente começa a criar, que eles falam, né? São os fãs, são aquelas pessoas fiéis, são aquelas pessoas que literalmente te acompanham. Não é aquela pessoa que viu um post seu e falou, vou marcar uma consulta aqui porque é ela, mas ela não gerou uma conexão, ela não Aquela gerou. coisa de emergência, né? Pelo medo que acontece. Exato. Mas depois a gente pode entrar nesse assunto porque é muito legal, gente, faz muita diferença. Então, quando a gente fala É um desse brain. motivo, né, Vê, Oi, de a Gabi. gente usar a rede social. Que é um dos motivos que a gente usa a rede social, que é se inspirar, né? Que diz que Uhum. tem três motivos. Um deles é se inspirar. Então, quando a gente se torna essa pessoa, também eu considero um atrativo. Sim, sim, porque aí é diferente de você. A pessoa tem muita gente. Eu fiz uma mentoria uma vez de marketing, de nutrição com duas mulheres, né? A Clarissa com a Carla, e elas vão muito nessa parte do medo, sabe? Os posts, tudo que elas induzem a gente a fazer é muito agressivo. E eu fiz uma época. Se vocês voltarem, pegarem os posts meus mais antigos e ver meus posts assim, eles eram muito agressivos mesmo, assim, sabe? Tipo assim, a chamada é tipo assim, você nunca vai emagrecer se você não fizer isso. Que nem eu falei, ainda dá para fazer uns posts desses, ainda dá para soltar umas coisas dessas, E mas, ainda tem muito, né? mas de uma maneira mais suave, sabe? Não com aquela estrutura de só colocando, você tá errando, 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 e a única maneira de você acertar é se você fizer isso, sabe? Pegando na. Não, tem como mostrar que, olha, realmente não é fácil, não é. Você está passando por uma questão que não é muito fácil, mas vamos tentar olhar de uma maneira diferente, vamos tentar fazer uma coisa diferente, e aí você vai trazendo ali. E, E enfim, pode falar, Gabi. deixa eu dar só uma observação, Não, Vê. pode falar. E também essa questão de não ser agressivo, eu acredito que muitas de nós que escolhem a nutrição comportamental, eu acho que a gente já tende a ter um perfil parecido, já tende a ter um pouco mais de empatia, de acolhimento, de não ter essa pressão toda que nem outras pessoas, outras nutricionistas que eu vejo que colocam medo. Então é meio que uma linhagem, um contexto, né, de personalidade. A gente pode não ser 100% igual, mas eu acredito que tem muita coisa, muita afinidade só em buscar o comportamento alimentar. Nossa, perfeito, Gabi, perfeita colocação. Eu concordo plenamente, é isso.
Se a gente já acaba, se a gente olha um post, por exemplo, de uma pessoa colocando um negócio de corpo e falando disso, isso já incomoda, né? Isso gera já um incômodo na gente, é porque realmente a gente tende a ir por um lado desse posicionamento realmente mais empático, que a gente abraça mais, que a gente acolhe mais. Então faz todo total sentido. E aí, né, falando tudo isso que a gente está falando, o ponto é esse. Quando a gente começa a ter essa estrutura de brand, que a gente parte do autoconhecimento para gerar autenticidade, a gente entender o quem que a gente é, a bandeira que a gente levanta, a nossa missão, é importante a gente entender que a gente não pode confundir o público. Então, a gente fala de uma coisa, e aí, de repente, a gente se posiciona de uma outra maneira. Então, primeiro eu falo que eu não gosto disso, aí daqui a pouco eu tô falando disso, então eu não gosto que fale de corpo, mas aí, de repente, eu tô postando foto de biquíni para poder vender, né? Acho que o problema não tem importância postar foto de biquíni, mas eu vejo muitos nutricionistas usando o próprio corpo para promover emagrecimento. Então, por exemplo, eu faço isso, até no último encontro, acho que eu citei isso. Eu falei, para mim seria muito fácil eu postar eu comendo pão e falando, eu sou magra e eu como 3 pães no café da tarde. Sendo que eu sou magra porque é minha genética, é assim. Eu sempre fui magra. Eu sempre fui, minha família, todo mundo é muito magro. Então eu tenho uma facilidade, mas se eu quisesse, eu poderia usar o meu corpo para poder vender. Entendeu? Para poder meio que falar para as pessoas que eu tenho o corpo que eu tenho porque eu tenho uma estratégia nutricional comigo e se eu usar com você, você vai ficar com um corpo parecido com o meu. Pode parecer muito absurdo isso que eu tô falando, mas tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Tem muita nutricionista que faz isso. Isso é muito bizarro para mim, sabe? Para mim, de tudo da nutrição, isso é o mais bizarro. Porque assim, ela usa um negócio que não faz sentido, entendeu? É uma mentira, né? É uma mentira. E acontece, gente, principalmente essas nutricionistas mais blogueiras, vocês podem ver. Nossa, uma vez eu arrumei uma briga tão feia com a. Como é que chama aquela mulher? Ela era até a Patrícia. Como é que é o sobrenome dela mesmo? Que era da Bruna Marquezine, a nutricionista Bruna Marquezine. Patrícia Dadson. Davidson, Davidson? não é? É, acho que David, alguma coisa assim. essa daí. Lá do Rio, né? É, aham. A mulher, ela é nutricionista de famosas. Eu, criança na nutrição, isso já tem uns 4, 5 anos já. Peitei ela, fui lá no Instagram dela e mandei textão e mandei direct. Eu falei, porque eu lembro certinho, ela fez um post, ela tava lá no hotel, lá no Rio, lá em Ipanema, né, com a vista do Rio de Janeiro maravilhosa, ela sentada na praia, na piscina, tomando um drink. E aí o post, aí ela falava assim, saiba, não era saiba como, mas assim, entenda como que você pode beber e usar uma calça, um short 36 e caber no short 36. Tipo, ela tava querendo dizer que ela tava bebendo e ela usava um short 36 e ela mostrando isso pro povo, tipo assim, querendo colocar. Aí, a primeira questionamento eu falei, e quem que falou para você que número 36 é número padrão? Quem que tá falando que todo mundo tem que usar 36? E aí a galera ia comentando assim, ia nos comentários, eu fui respondendo pessoa por pessoa no comentário. Tipo, A pouco tinhosa. e ela é famosa, pô, ela era nutricionista da Bruna Marquezine, de vários, então, tipo assim, ela tem, sei lá, Adorei. 300, 400, 500 mil seguidores no Instagram. Eu acho que ela tem 1 milhão de seguidores no Instagram hoje em dia. Então, não é qualquer pessoa, não, eu sou bombada, sabe? E eu, tipo assim, com meus 2, 3 mil seguidores no Instagram lá, Virou a hater dela. não, mas assim, é um absurdo. Aí as Não, mas mulheres, realmente porque o faz todo comentário sentido. era tipo assim, o comentário mas ai, nossa, eu nunca vesti 36. Nossa, eu nem lembro. Aí eu falava, e Meu tá tudo bem Deus. você não vestir 36, entendeu? Tipo assim, porque ela meio que quis dizer que todo mundo ia beber, ia ter que entrar numa calça 36, que esse é Eu o. achei que todo mundo estava discordando dela, mas estavam todo mundo falando sobre aquilo. Ela falou sobre aquilo, não era discordando, não. São Putz, mulheres inseguras, putz. Kelly. São mulheres ali que, tipo, vê ela como Ai, primeira referência. E ela é mais velha, e ela realmente tem um corpo muito bonito, tal. Então, as mulheres, tipo assim, ai, meu sonho, queria muito. Então,
Eu respondia acolhendo essas mulheres, não era xingando Sim, sim, ela. perfeitamente. Entendeu? A minha resposta era essa, era falando, não, olha aqui, não tem necessidade, não é sobre isso. O que ela tá falando é a vida dela, o estilo de vida dela, que não tem nada a ver com o seu, entendeu? Olha o estilo de vida dela teu, você tem família, tipo assim, enfim. Então, é importante a gente ter esse posicionamento claro para a gente saber realmente e conversar com uma pessoa e entender aquela pessoa e segurar na mão dela e ir até o fim para a gente não ficar gerando ali coisas perdidas. E Então, que responsabilidade, né? Falando com 1 milhão também. de pessoas. Meu Deus. E Não, só para voltar uma coisa, ver a questão do tipo, tocar o que eu vejo do teu posicionamento que me encantou desde o início. Tu toca na dor, digamos assim, sabe aquela luz do fim no túnel que a gente vê quando tu não vê uhum, mais experiência? Eu acho que é isso que as pacientes veem em ti. Entendeu? Então, tu toca na dor, mas de uma forma assim, ó, vem cá que eu te ajudo, sabe? Não aquela dor sim, de emergência, sabe? Essa é a não aquela diferença dor que do gera um marketing. padrão. E não aquela dor que gera um padrão, Exatamente. né? Porque quando a Exatamente. gente fala de emagrecimento, eu não falo assim, perca 10 quilos. Como é que eu vou saber se a pessoa vai perder 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20? Isso daí não depende de mim, não depende nem dela, depende do organismo dela. Ninguém consegue prometer. Por exemplo, uma promessa que eu vejo muitas nutricionistas colocando. Duas coisas que ela fala, que eu falo, que eu acho muito errado. Eu sou sua última nutricionista, tipo, Muitos não é perfis com isso. não é sobre você, não é sobre você. Você não é a pessoa que vai, porque a pessoa, o problema dela é muito mais com ela do que de fato com profissionais. Você pode ser sim uma nutricionista que vai ajudar ela a mudar muita coisa, mas você não vai ser a última nutricionista dela. E Não. talvez ela não se adapte ao, né, ao teu atendimento. Pode ser só isso também, né? E aquela fala de emagrecimento definitivo. Como que a gente fala de emagrecimento definitivo entendendo toda a fisiologia do corpo quando a gente trata de perda de peso? Você vai fazer o quê? Você vai entrar dentro da pessoa e mudar todo o mecanismo? Você vai mudar todos os hormônios, vai mudar tudo para você garantir que essa pessoa vai ter emagrecimento definitivo? Ela, E a gente mesmo nem que, sabe o dia de amanhã. e mesmo que ela continue os hábitos saudáveis, vamos dizer que você conseguiu de fato ajudá-la a mudar os hábitos ali. Pode ser que ela tenha reganho de peso. Isso pode acontecer, entendeu? Então, assim, então ter muito cuidado com isso. Mas fechando tudo que eu estou falando aqui, quando a gente fala de branding, quando a gente fala de marca pessoal e uma marca marcante, não esqueçam dessas palavras. Congruência. O que é congruência? A gente unir partes. Então, o brand, quando eu falo de não confundir o público, é você entender quem você é, como que você se posiciona e com o público correto. Quando você une tudo isso, você tem uma coisa muito forte. Então não adianta você ser uma pessoa e estar ali e aí você não entender muito bem como você se posiciona. Esses dias, gente, eu vi um vídeo muito bom. Eu vou mandar, eu vou buscar ele aqui e vou mandar lá no Instagram. Não tem nada a ver com nutrição, mas é uma mulher, ela trabalha com branding mesmo, com imagem, e ela fez uma análise de perfil, não sei se vocês conhecem, da Fly, do Big Brother, que participou do BBB. Ela participou, ela é cantora, né? Tipo, ela é ex-BBB, mas ela é cantora. E ela fez uma leitura falando da Fly. Gente, eu achei muito incrível, porque o que que ela trouxe de uma maneira muito resumida? A Fly, ela é ex-BBB, né? E ela tem aquele jeito dela todo de usar roupas mais peladas, né? Mais molecona, então de ficar dançando TikTok, de sexualizar, de estar com a galera, de, enfim, de curtir todas, de beber, tudo. E ela tá. E ela deu uma entrevista, a própria Fly deu uma entrevista, falando que ela estava muito insatisfeita com a carreira musical dela, porque ela não conseguia entrar no mercado com a carreira musical. As pessoas não conseguiam ver ela como cantora. E ela, não sei se vocês sabem, mas na minha opinião, ela tem um potencial vocal muito incrível. Para mim, ela canta muito bem. Mas ela não quer cantar música de TikTok, ela não quer cantar funk, ela não quer cantar essas músicas. Ela quer cantar músicas mais que realmente consiga destacar a voz dela, que ela consiga mostrar o potencial vocal, a potência vocal que ela tem.
E aí, o que que isso quer dizer? E aí ela fala, na hora que ela entra no Instagram dela, ela fala com quem que a Fly comunica aqui nesse Instagram? Dançando no TikTok, o tempo todo praticamente ali com roupas, e que não é um problema. Ela não estava criticando. O que eu achei muito legal é que essa profissional não estava criticando, ela estava só mostrando a falta de congruência. Ela estava mostrando que ela queria se comunicar com um tipo de pessoa, mas ela é um tipo de pessoa diferente e ela se posiciona de uma maneira mais diferente ainda. Então, ela é uma pessoa que quer se comunicar com o público que não tem nada a ver com aquilo e ela se posiciona diferente desses dois tipos. Então, isso não gera congruência, as pessoas ficam perdidas. Porque as pessoas que seguem ela não se identificam com a música que ela canta. Essas pessoas não querem ver ela cantar música de sucesso, música internacional, uma Whitney Houston, por exemplo. Essas pessoas querem ver, ouvir Zé Felipe, entendeu? É esse público. Não é que tá errado, não tem errado, é certo. Mas é com quem você quer falar, como que você quer se posicionar, quem é você. Essas três partes, elas têm que ter congruência. Se não tiver, você vai confundir as pessoas. E se você confundir pessoas, você não vai conversar com ninguém. Você vai ficar conversando com a parede. Porque o que eu quero dizer? Então vamos supor que vou dar um exemplo meu, vou puxar aqui umas partes mais fictícias, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que eu quero trabalhar com pessoas da menopausa, que meu público é 40, 50 anos mais ali. Eu quero conversar com um público que tem dinheiro, tá? Um público high ticket ali para eu conseguir trabalhar o que eu quero. E aí eu fico postando foto minha na praia jogando futevôlei, e aí eu fico postando videozinho meu ali, enfim, aí eu fico postando minhas coisas mais essas pessoas nunca vão se conectar comigo. Elas nunca vão se conectar comigo. Eu não vou conseguir alcançar essas pessoas, independente do que eu fale. Eu posso falar, eu posso ser a melhor profissional, eu posso falar aqui na parte de posicionamento, eu posso estar alinhada com aquela pessoa, mas ela vai olhar para mim, ela não vai se identificar. Entendeu? Então, também essa parte de posicionamento, entender. Então, eu trouxe justamente essa parte no meu Instagram, eu venho trazendo essa parte mais humana, porque eu também tenho outros interesses além de consultas, né? Eu tenho projetos pessoais, assim, que realmente quero conectar com marcas, com coisas que realmente levam mais para essa questão de estilo de vida, tudo. Então, eu não quero trazer muito essa parte de nutricionista ali. Eu quero trazer um pouco mais da Verônica. Mas eu também estou tentando agora pegar um público um pouco mais jovem. Eu falei para vocês que a maior parte das pacientes são mais velhas do que eu, não muito. São pacientes de 37, 35, é mais esse meu perfil de pacientes. Mas eu comecei a gostar mais de trabalhar as pessoas mais jovens, tipo 25, 27, eu gostei mais. Eu senti que teve mais conexão. Então, eu estou começando a trazer um conteúdo também para eu me conectar mais com essas pessoas. Em questão de 2 meses, isso já começou a acontecer. Porque antes eu fazia uns posts mais, por exemplo, esses posts Twitter, que é uns posts mais estáticos, mas só o Twitter, assim, ele querendo ou não é um post mais sério. Ele acaba pegando essa galera que não é tão velha, mas que identifica. Agora, esses Reels, esses coisinhas assim, acaba pegando essa galera mais de 25 aí, que também não quero pegar uma galera, um pessoal tão jovem assim. Qual é o Então, outro tipo de post, Beca? Rapidinho. Qual é o outro tipo que você falou que é mais parado? antes eu pegava, eu dava print do Twitter, do coisa, eu faço Hum, isso agora, mas eu coloco um fundinho mais azul, eu coloco umas imagens mais aesthetics, assim, sabe? Antes era só. ele é mais prático pra gente, mas Mas funciona, eu tenho feito, eu não vou parar de fazer porque eu amo, porque é onde eu consigo me posicionar. Mas só de eu colocar um fundinho ali, mais aesthetic, assim, sabe? Uma foto mais. Eu acabo ali já trazendo. E isso faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de marca pessoal, não esqueça desses 3 pontos. Quem você é, como você se posiciona e qual que é esse público que você quer se posicionar. Quando você une esses três, acabou, não tem erro. Você está conseguindo realmente entender. Ver, mas eu quero muito me comunicar com uma pessoa mais velha. Então, infelizmente, você tem que mudar seu posicionamento. Você tem que, pelo menos, fingir, né? Começar, não fingir, mas não trazer muitas coisas ali. Se você tem um estilo de vida mais jovem, tudo,
você tem que evitar ao máximo trazer isso, tá? Então, aqui é um lado, mas o outro lado também, quando eu falo aqui, eu falo sobre isso. Então, por exemplo, não adianta eu ser uma pessoa que, por exemplo, eu gosto de trabalhar com comportamento, eu trago isso, o meu posicionamento é essa bandeira que eu levanto, né, de falar da questão de dieta, tudo, e eu querer eu começar a me comunicar com pessoas, por exemplo, que querem ganhar massa. Porque essas pessoas, elas não precisam de comportamento, elas precisam de uma dieta para contar proteína para elas conseguirem, são pessoas disciplinadas. Eu não converso com pessoas disciplinadas, eu converso com mulheres indisciplinadas. Se eu começar a querer, não, mas não quero mais trabalhar com mulheres que são muito indisciplinadas, dá muito trabalho. Você tem que começar a mudar seu posicionamento, você tem como começar a trazer ali para você começar a unir. Mas aí você não pode esquecer do seu posicionamento e de quem você é, porque senão às vezes não dá match, tá? Então não esqueçam dessa palavra, congruência. Essa palavra faz toda a diferença. E aí, E nunca dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo, né, Vê? Eu acho que tu tem que sempre estar direcionando para o público que tu deseja, né? Porque exatamente, tu acaba falando com ninguém, né? Se tu fala um dia, tu fala sobre ganho de massa magra, outro comportamento, outro não sei o quê. Vira uma exato, bola de neve. exato. Fala para criança, e fala para mulher, e fala para não tá falando com ninguém, você tá só falando. Eu trouxe duas marcas aqui, só de exemplo, só para vocês entenderem, até dei um print do Instagram deles, mas quando a gente fala da Nubank e a gente fala da Apple, são duas marcas que todo mundo conhece, a gente fala de congruência. Congruência, entendeu? A Nubank, ela sempre trouxe, qual que é o posicionamento da Nubank? O nu vem de nudez, né? Eles trouxeram essa questão de tirar toda aquela barreira que banco sempre teve, porque banco sempre foi uma questão ali, né? De, nossa, tem que falar com o gerente, tem que fazer isso, de coisas que, por exemplo, só pessoas mais velhas que, por exemplo, vão ter conta em banco, né? Então, quando a gente, hoje em dia não mais, mas a gente pensando, desde que a Nubank tem muito tempo que ela existe, mas quando a Nubank surgiu, ainda tinha muito esse negócio, sabe? De banco, de nossa, é minha mãe, meu pai, tem conta, cheque, ainda era aquela questão, sabe? Tipo, era um negócio que gerava um pouco de medo. E a Nubank, ela veio, essa fintech, ela veio para quebrar essa barreira. Ela veio para mostrar que não, que jovens podem ter contas e que as pessoas no banco elas podem atender e falar: Oi, Vê, o que que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Elas não precisam estar totalmente ali. Esse é o posicionamento da Nubank. A Nubank conversa com todo mundo? A Nubank não conversa com todo mundo. A Nubank, ela conversa com um público muito específico. E eu vou trazer essa frase no próximo slide aqui. Mas você entra no Instagram da Nubank, olha isso, é tudo jovem, é festa, é tudo muito moderno. Você bate o olho aqui, você vê que de fato ali é o que eles acreditam. Agora imagina você pegar a Nubank e tal, e ter tudo isso, aí você liga na Nubank e começa. Igual aqueles call center lá, sabe? A senhora, o que que a senhora gostaria? Como eu posso ajudar a senhora? Não tem congruência, não vai bater. Alguma coisa ali não vai fazer sentido. E a Apple é o outro exemplo muito claro disso. A Apple, ela sempre trouxe um posicionamento de que eles não vendem computadores, eles não vendem celulares, eles vendem transformações, eles vendem experiências, eles vendem design. A Apple, ela nunca fez uma venda falando o novo iPhone com câmera não sei quantos gigas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. As propagandas da Apple, elas são ali mais, como é que eu posso falar? Não é direta a venda do que o celular tem. Diferente de uma Samsung e de uma Dell. A Samsung está começando a ir para a parte da Apple também. A Samsung está começando a pegar essa parte. Então, olha o feed da Apple. Qualquer coisa que você for entrar de celular, alguma coisa, o que que você pensa que você vai ver? Um monte de celular, um monte de computador, fazendo propaganda do celular, mostrando a foto. Ó, tá escrito iPhone 15. Não, olha o feed da Apple. Eles colocam o quê? Imagem, ele coloca foto e coisas modernas, coisas que vão conectar com pessoas modernas. Pessoas que têm iPhone são pessoas que querem ser modernas, pessoas que estão conectadas, são pessoas que estão ali. Então, isso
é congruência. Isso é realmente você ter um branding muito forte. É você, sem precisar ficar vendendo o seu produto, de alguma maneira você já está vendendo o seu produto com a maneira que você se posiciona, com a maneira que você faz. Claro, né, que isso é complicado, não é uma coisa do dia para a noite. Mas é algo para a gente pensar. A gente não vai conseguir fazer igual a Apple, né? A Apple é a Apple. Mas é uma maneira da gente pensar diferente, da gente falar, nossa, realmente, né? Eu não preciso ficar ali vendendo, por exemplo, fazendo um post. Saiba mais do meu programa. Isso eu vejo muito também nutricionista fazendo post assim. É, Entenda como funciona o meu acompanhamento nutricional. O meu acompanhamento nutricional, elas fazem post e elas promovem esse post, elas colocam dinheiro nisso. O retorno disso deve ser zero, sério. Tipo, do nada tem a foto da pessoa assim. Como funciona o meu atendimento? 3 consultas, não sei o que lá. Primeiro, esses dias eu vi um que era assim, foi ontem, eu acho. Primeiro eu vou fazer uma avaliação física, depois eu faço anamnese. Ela tá contando o atendimento dela. Gente, quem que vai se conectar com isso? Quem que é a pessoa que vai lá e fala, nossa, eu vou marcar essa nutricionista porque ela faz uma anamnese primeiro? Todo mundo faz isso. Isso é o básico da nutrição. Imagina. Então, assim, não é sobre isso. Você não precisa vender o seu produto. Você não precisa ficar falando do teu produto, do teu serviço o tempo todo. Mas você traz um posicionamento que a pessoa vai ali e se conecta. Pode falar, Gabi? Voltando àquela parte que a gente estava falando antes de se conectar, tem uma parte muito interessante quando a gente está começando, ou no meu caso, a fazer postagem aos poucos, quase ninguém curte. Mas a gente sempre tem uma persona, né? A gente sempre, Sim. assim, tem aquela mulher. E é uma persona da nossa sociedade, da nossa comunidade ali, de pessoas que a gente conhece. Eu já tenho em mente várias. Falo, Aham. esse é o perfil, tal. Caramba, e aí quando você começa a postar e quase ninguém curte, que aí que você vê que a persona curtiu, que é muito. Aí você. Eu tô falando pra mim que ainda é muito pouco, aí eu Aham. falo, yes, yes. É tipo assim, pra mim hoje, quando isso acontece, é tipo bingo. Consegui falar pra quem eu queria, mesmo que com Aquela poucos pessoa. seguidores, o objetivo foi alcançado. Então eu acho que isso é uma forma micro, né, do que deve acontecer com Sim. você numa forma macro. Eu acho Ah, incrível. eu não tenho tanto engajamento no Instagram assim, não, gente. O meu Instagram, ele não é um Instagram de alto engajamento. Mas eu consigo converter. Eu falo que eu consigo, hoje, praticamente, o Instagram, meus pacientes 100% vêm do Instagram. Hoje eu Mas consigo. foi você que me trouxe essa clareza de que muita gente está observando, mas não interage. E a pessoa que vai te buscar a sua consulta, ela já sabe, ela já está decidida, né? Não foi isso que você disse uma Sim, vez? sim. E normalmente essas pessoas, as minhas pacientes, elas não ficam postando o que elas ficam fazendo, elas não ficam me marcando, elas não são disso, elas mandam para mim no WhatsApp. E para mim isso não é um problema nenhum, é o perfil delas. Todas elas têm esse perfil de ter perfil mais fechado, sabe? São pessoas, elas querem compartilhar, querem falar, mas elas não são as pessoas ativas. Eu tô querendo pegar esse público novo muito por conta disso também. Porque daí é uma galera mais ativa no Instagram, que realmente posta, compartilha. Essa faixa de 37, 38, 40, não são, são pessoas que elas estão no Instagram muito mais como telespectadora. Elas estão muito mais, essa geração mais dos anos, final dos anos 80, 90, elas mais, eu vejo pelas minhas amigas. Esses dias eu comentei num post aleatório, aí minhas amigas, nossa, você fica comentando, eu nunca peguei um post e comentei. Aí eu falo, eu comento porque também, sei lá, mas não é muito do perfil. Agora você pega um outro perfil, a galera já comenta, a galera usa a rede para poder para interagir, não só para ver, não só para visualizar. Então tem muita gente que está só vendo, mas ela está vendo, ela está prestando atenção, ela está observando. Tem um monte de paciente em mim que marca consulta, eu falo, esses dias uma menina marcou consulta e falou assim, faz tempo já que eu te acompanho. Nunca nem vi, nunca sabe? Ela nunca curtiu um stories, nunca comentou nada. Mas ela tá ali, me olhando, entendendo tal, e ela falou, bom, é isso. E ela veio. Então, se a gente ficar esperando só like e tudo, maior bobeira do mundo.
sabe? Pode. Essa é uma virada de chave, sabe, Vê? Porque você falou agora, deixa a câmera aberta, eu preciso sentir que vocês estão aqui, senão a impressão de falar sozinha. E eu trago isso para a rede social. Ah, por mais que a gente, que a gente diga que não importa o like, mas essa é a sensação. Então, virar essa chave de dizer, não, continue, que mesmo que quem não está ali curtindo, está consumindo, é, é um combustível também, né? Para, tipo assim, não esperar a aprovação, fazer o que tem que ser feito. E outra coisa, eu percebi também que muitas nutricionistas eu admiro e eu não faço nenhuma reação. Aí eu peguei e falei, tipo, eu clico no story da pessoa em segundos para ver logo, mas nunca reage. Eu falei, então provavelmente isso deve acontecer comigo Você também, tá ali né? acompanhando, né? Você tá ali vendo ela, você tá ali. Então, o maior exemplo, gente, tem post meu, isso é real. Não é a maioria, mas eu vou falar para vocês, é real. Principalmente post que eu faço mais querendo ou não me conectando com o nutricionista. De alguma maneira ali. Tem post meu que tem mais salvamento do que like. Que isso quer dizer? Que a pessoa viu o post, ela interessou no post a ponto dela salvar aquele post, porque para ela interessou. Eu tenho vários compartilhamentos, mas eu não tenho tanto like e eu não tenho comentário. Mas é porque eu sou ruim nessa parte mesmo até preciso melhorar, até é uma ferramenta que eu estou buscando esse ano para eu conseguir interagir. Eu converso muito, tipo assim, você está falando, conversando, eu consigo trazer essa troca, mas no escrito ali no Instagram, eu meio que Chamada para ação, que você Oi? fala? Uma chamada para ação que É, falam? alguma coisa tipo para a pessoa comentar, para a pessoa fazer. Eu sou mais travada nisso, assim, sabe? Eu não tenho tanta facilidade na escrita em relação a isso. E eu sinto também que eu não tô ali para poder ficar conversando com a pessoa, eu tô ali meio que para passar minha mensagem, sabe? Nos stories eu já tô conseguindo mais. Aí sempre quando a pessoa comenta, eu sempre respondo com o maior carinho. Não é que eu não quero conversar com a pessoa, não é sobre isso. É um bloque, eu não consigo desenvolver isso de uma maneira muito fluida. É meu. Enfim. Mas temos uma reflexão. E aí é o que eu falei, que ia vir a frase no final, né, para a gente finalizar a nossa conversa, que é isso. A marca, no caso, a gente, porque nós somos a nossa marca, né? Quando a gente fala de Apple, a gente fala de Nubank, a gente fala de uma marca física. Quando a gente fala nós somos o produto, nós somos o serviço, nós somos a marca, nós somos tudo. Então, ela está sempre posicionada para um público. Você não vai agradar a todos, mas vai agradar muito bem os seus. Então, Caramba, casa que a gente estava falando agora. exatamente. Então, assim, você não vai agradar todo mundo. E você não deve agradar todo mundo. Mas quem você quer agradar, você tem que agradar muito bem. E esse é o ponto. Porque se você tem a pessoa certa com que você quer falar, se tem essa conexão, se tem identificação, aí você agrada essa pessoa muito bem. Se você quer abraçar o mundo, essa pessoa que tá louca, ela tá com muito desejo de se conectar com você, ela quer te ouvir, ela quer. E aí você fica ignorando ela porque você quer ficar falando para o mundo. Você está perdendo ali uma pessoa que está muito afim de estar com você, de conversar com você. Então, guardem essa frase para o resto da vida de vocês, porque é isso, você não vai agradar todo mundo, mas se você tem esse branding todo bem estruturado, você vai agradar muito bem quem você. Posso bater uma foto dessa frase, Vê? Claro, claro. Ai, maravilhoso, eu amei. Eu nem pedi, já tirei, meu Deus. Não, Ah, imagina, gente. maravilhoso. Mas é isso. Então, vocês têm que entender que vocês estão posicionando para, igual a Gabi falou, para essa persona. Eu estou agradando essa persona, acabou. Ah, mas fulano não gostou do meu post. Ah, mas fulano não curtiu. É tua persona? É com quem você. Posso dar um exemplo disso muito claro, gente, só para vocês entenderem, se vocês vão fazer, vai fazer muito sentido. Sabe quando você faz um post e suas amigas não curtem, não comenta? Hoje em dia não acontece mais isso, mas no começo. E aí você fica chateada, você fala, poxa, minhas amigas, né? Elas poderiam. Você não está conversando com as suas amigas. Você não está falando com as suas amigas. Esquece as suas amigas, não é sobre elas.
Você tá Mas falando, quando elas são nossa persona também. pode ser, aí sim. Aí sim, aí se fizer sentido, sim. É que no meu caso, Mas nenhuma assim, amiga minha é. No meu caso, nenhuma amiga minha é. Não, não entra nesse perfil, né? Tanto que às vezes eu mando elas comentar alguns posts meus, mas aí são posts mais que fala de hábito, de estilo de vida, porque nenhuma delas tem essa questão desse comer impulsivo, essas partes, que é o que realmente o público com quem eu acabo conectando, né? Mas, é. Então, ai, Beca, você falou de um assunto que eu gosto, aí toda hora eu tô, mas pode tô falar. querendo me expressar. É, por exemplo, a gente sabe que comportamento alimentar não faz sentido para um monte de gente, né? Que, tipo assim, que come realmente quando sente vontade, que tem uma boa relação com a comida. Então, assim, a gente sabe também que no começo, muita gente que curte ali é só porque gosta da gente, porque não tá entendendo nada. Aí, tipo, é meio que um like, assim, parabéns, Gabriela. Continua, força, Gabi. Sim, Assim, não, tem né? muita gente que curte e nem tá vendo que tá curtindo, nem tá vendo, mas tá ajudando no engajamento. Por um lado, temos um ponto. Ah, eu amo, continue todos. Mas eu posso falar uma coisa que eu precisei fazer no meu Instagram recentemente? Eu tirei muita gente de seguidor mesmo, seguidor, mas que aparecia nos stories. Eu falava, mano, essa pessoa tá aqui nos meus stories, essa pessoa nunca vai chegar, porque eu conheço a pessoa. Não é sobre isso, ela tá aqui meio que querendo xeretar na minha vida mesmo, principalmente homem. Então, tinha um monte de homem. Ah, eu quero fazer Era da época de isso. faculdade, da época de Austrália, outra Verônica, outra pegada. Tem muita gente que tá lá ainda, mas se ela tá perdida lá, não tem importância. Mas nos stories, significa que o meu Instagram tá chegando para ela. Quando eu faço um post, a primeira pessoa que o Instagram vai entregar é para essa pessoa. O Instagram ele faz isso. Hum. Ele pega essas pessoas que visualiza primeiro os seus stories, que estão ali, é como se fosse a linha de frente. Então, as primeiras pessoas que eles vão entregar vão ser para essas pessoas. Vamos supor que você tem um grupo no Instagram com suas amigas. Estou dando um exemplo, tá? E vamos supor que suas amigas não têm Hum. nada a ver com a família, não tem nada a ver com sua persona. Quando você faz um post, o Instagram ele vai fazer, ele não vai falar, nossa, entendi, a Gabi é nutricionista e não, aqui é a família que é os amigos dela. Não. Ele vai pegar esse post, ele vai mandar para essas pessoas que você mais interage no Instagram. Se essas pessoas não curtirem, não salvarem ou não enviarem ele vai falar assim: ninguém se interessou para esse conteúdo, então eu não vou entregar mais. Mas as pessoas que estão atrás dessa barreira, que está na linha de trás ali, que te segue pelo seu conteúdo, ela não vai receber o conteúdo. Porque a barreira da frente não diz sobre isso. Isso é um problema muito sério. Então, o que que eu fiz no meu Instagram? Eu parei de seguir todas as minhas amigas. Eu criei um Instagram pessoal só para isso. Então, eu acompanho. Então, o meu Instagram eu sigo Nutris, eu sigo vocês, eu sigo quem tá no bololô do assunto que eu tô falando. Eu não sigo ninguém que tá numa festa. Eu não sigo ninguém que tá postando viagens. Se eu quero seguir uma conta que tá de coisa da Itália, coisa que eu tô. É no meu outro Instagram. E isso faz muita diferença. Tá? Então, as pessoas que estão no seu story, se tem gente morta ali, tira sem dó. Tira sem dó. Exclui. Não precisa ir lá na sua conta e ficar excluindo um monte de gente, porque o Instagram pode ver como bot e ele pode achar que é spam e aí ele vai bloquear a sua conta. Mas vai pegando nos stories de vez em quando ali, ó, e vai arrancando, e vai tirando, porque isso ajuda muito no engajamento. Ou fazer um novo, né, velho? Ah, é. Dependendo. O meu não valia mais a pena, né? Pô, já tinha, sei lá, quantos Não, o posts seu lá. não, o meu. O meu que é só gente conhecida, eu acho que sim. Você acha que sim? Talvez sim. Pode ser, Talvez sim. pode ser. É, porque hoje em dia o engajamento do Instagram não tem nada a ver com o número de seguidores, gente. Não tem nada a ver. Então, assim, pode ser. Daí você vai conversar, é esse ponto aqui. Você vai conversar exatamente com quem você quer conversar, entendeu? Mesmo que seja 100 Perfeito. pessoas. Você está conversando com 100 pessoas que interessam nisso. Melhor do que você ter 3.000 lá e chegar para 3, 4 pessoas que realmente interessam, entendeu? Perfeito, é isso. É isso, deixa eu ver. Então, ter um branding forte e coerente, ele te permite falar de valor, igual eu falei lá no começo, né? E não de preço. Então, as pessoas, elas não querem, nesse caso, elas não querem preço, elas querem você.
Então, elas querem justamente a Gabi, elas querem a Kelly, elas querem a Carol, porque você tem um branding forte e coerente, e a pessoa se conecta, a pessoa fala, não, é ela, eu quero essa pessoa. Não, mais uma vez, não só pelo potencial profissional que ela tem de conhecimento, mas pela pessoa que ela é. Eu quero ter uma troca com ela, eu quero fazer parte da vida dela, eu quero ser próxima dessa pessoa. Às vezes eu percebo isso. Algumas pessoas, elas marcam consulta comigo e eu percebo esse desejo, sabe? Delas falarem, nossa, eu tô conversando com ela, tipo, sozinha, eu tenho o contato dela no WhatsApp, a gente vai conversando. E você gera isso. E não é soberba você falar isso, sabe? Você começa a gerar. Lógico que numa escala muito pequena ainda, mas é uma ou outra que isso surge e já você começa a perceber. Bom, tô começando a construir. Daqui 10 anos a história tá mais forte ainda. E aí vai aumentando, aumentando, enfim. É isso? Eu também adoro esse assunto. Eu acho muito pertinente a gente falar sobre isso, porque querendo ou não, é uma dor de todo mundo, né? O Instagram hoje é uma ferramenta de trabalho, né? Querendo ou não, nós nutricionistas, não só nutricionistas, gente, muito profissionais. Eu tenho uma amiga, uma prima nutróloga, são médicas. E assim, super desafiando para entrar no Instagram, querendo entrar em consulta online, sabe? São médicas. Mas o Instagram, ele é importante. Então a gente também tem que entender um pouco desse mundo, sim, a gente entender disso, a gente começar a virar expert, né? Sou expert nisso, mas o básico, ler, buscar. Depois eu vou colocar lá na plataforma 2 livros que pode ajudar muito nessa parte que eu li, que me ajudou muito também. Aí, se vocês quiserem ler, entenderem sobre. Quero. Algo mais? Essa aí é isto. É isto, né? Acho que hoje Mas é muito bom essa coisa do Instagram, é uma coisa que a gente alcança pessoas que jamais conseguiria sem ele, né? Essa é a verdade, né? Gente, eu tô com uma paciente do Ceará. Eu fiquei muito feliz, vocês não têm noção. Eu tenho uma do Rio Grande do Sul, uma do Ceará. Tipo assim, ela tá no Ceará, a cultura dela, ela é tipo, a gente aqui, sabe? Tem Gabi lá do Nordeste, tem Kellen Lê do Sul. Então tem a gente aqui do Sudeste, então é uma mistura que a gente consegue fazer. Gente, se não fosse o Instagram, qual que era a probabilidade disso estar acontecendo? Zero. Então, o Instagram ele tem os seus defeitos, as suas questões, mas ele abre portas assim absurdas. Então, que nem eu falo, quando que eu imaginar que eu teria uma pessoa do Ceará, sabe? Quantos nutricionistas que não deve ter por lá, sabe? Que falam muito similar a ela e por que eu? Por que que ela me escolheu? Porque no mar de tantas pessoas, por que que ela, né? Então, sim, faz sentido. Gente, o começo não é fácil. Começar, tá ali no Instagram, eu tive que remar muito para eu conseguir hoje olhar e falar realmente o Instagram hoje me traz dinheiro, né? Não o Instagram em si, mas de uma maneira indireta ali pelo Instagram. Então, muitas vezes eu pensei em desistir sim, muitas vezes eu desanimei sim, falei, isso aqui não leva a nada, é realmente quem tem sorte, é realmente quem leva jeito, isso não é para mim. Mas é porque realmente tem gente que tem uma facilidade, então a pessoa, em questão de 2, 3, 4 meses, um ano, ela estoura, e tem gente que precisa de um trabalho mais árduo, tem gente que precisa de 3, 4 anos ali para poder conseguir chegar, mas não desistem, porque a roda ela gira, uma hora o negócio começa a acontecer, tá? Então é uma construção. Esse negócio de sucesso muito imediato é uma coisa que a gente tem que parar de acreditar. Essas pessoas que ficam vendendo. Ai, conquiste 10, ganhe 10 mil em não sei quanto tempo. Gente, não é fácil. Ganhar dinheiro não é fácil. Ter sucesso não é fácil. Sabe? Para mim, não existe fórmula mágica para isso. Sempre fui contra isso. E na prática, olhando 4 anos atrás para agora, eu tenho mais convicção disso. Sucesso e dinheiro é resultado de muito trabalho, muita dedicação, constância e você seguir ali e acreditando e confiando e indo e construindo. E aí você vai construindo a tua base, porque esse negócio de achar, eu preciso viralizar, eu preciso fazer um post, preciso fazer um Reels que vai alcançar 1 milhão de pessoas, eu vou viralizar, eu vou fazer muito sucesso. Cara, se der certo, maravilha, que bom que deu. Mas se não der, bora, vamos trabalhar, vamos fazer. Trabalho pra caramba, faço negócio pra caramba, final de semana, estudo. Tô construindo a minha base. E é isso.
A certo? famosa constância, né? Como tudo Sim. na vida, né? Tem que ter isso, senão nada funciona. Até o Porque nosso próprio emagrecimento. é isso que eu ia falar. A gente fala isso para o paciente, que o paciente não vai ter emagrecimento rápido, que ele precisa construir, que ele precisa mudar hábitos, mas a gente quer ter resultado rápido. A gente não pode passar por processo, a gente não pode. Mas o paciente, ele tem, para ele emagrecer. Então, assim, a gente tem que também olhar pro nosso lado, né? Entender isso. Sim, exatamente. Tirar uma fotinha, estamos só nós quatro, mas. Nossa, gente, a minha cabeça tá explodindo. Deixa eu parar Ó, de eu e Kellen aqui é uma prova de amor.